Bom, vamos falar então dos jornais. Em 1790, existiam perto de 120 jornais espalhados por todo o território norte-americano. Em apenas 50 anos, esse número subiu para mais de 1.400 jornais. Ou seja, cidades com médias, capitais e até cidades pequenas tinham seu jornal. Isso é muito interessante em termos assim de conceber uma rede de mídia. Mas antes que a gente comece a tecer assim umas imagens bonitas da época, não era bem assim. Lá pelo meados, né, do século XIX, 1840, 1850, os Estados Unidos ele estava explodindo, ele estava se formando. Martin Scorsese captou isso muito bem no filme Gangues de Nova York, que eu convido a todos a assistir. Vocês verão lá nesse filme a imigração irlandesa, as lutas entre gangues, por isso o nome, o total distanciamento das classes altas, não existia uma classe intermediária. Tudo lá era na base de sobrevivência de cada um. Até os próprios bombeiros punham fogo nas casas para invadi-las a título de apagar o fogo, mas era na realidade para pegar, roubar a casa. Vejam só. Os bombeiros hoje, com a imagem que tem, como eles lá nos Estados Unidos operavam. Mas isso não vem muito bem ao caso nosso, mas é só para vocês captarem como é que era aquela época. Época da guerra civil norte-americana, onde grandes oportunidades também surgiram. E também as estradas foram desenvolvidas, meios de transporte. A guerra não só trouxe um flagelo imenso para a nação norte-americana, mas também trouxe vantagens para ela. Mas vamos voltar a falar desses jornais. Os jornais, esses 1.400 jornais mais ou menos, eles existiam anunciando. Sim, anunciavam, mas anunciavam como? Eles anunciavam produtos medicinais, ou os patentes medicines, que eram uma picaretagem sem igual. Ou seja, não era um remédio propriamente dito. Era uma garrafa cheia de um líquido cuja maior parte dele era de álcool. Alguns tinham até ópio na sua formulação. Para vocês entenderem, era não para curar nada, apesar de eles prometerem curar tudo. Era para simplesmente embebedar o freguês. Vocês podem ver essa mulher, ela era a dona da marca, de uma das marcas mais famosas e era uma das maiores anunciantes da época desses patentes medicines. Eles foram, na realidade, precursores da indústria farmacêutica. No Brasil aconteceu a mesma coisa, tá? Não é só um fenômeno norte-americano, mas existiam muitos outros anunciantes. Nós já falamos um pouco do Sapólio. Não existiam publicitários propriamente ditos, mas o que a gente poderia chamar de precursor hoje do Below the Line. Um indivíduo chamado Artemus Ward, ele fazia essas vezes de promover a marca. Ele inventava historinhas que colocava no jornal. Uma, por exemplo, já que as expedições no Egito estavam graçando solta e era um tema de discussão, ele falou que em determinada tumba de um faraó foi achada uma inscrição mágica. Estava escrito assim: Oilopas Esso. Pois bem, coloquem isso ao contrário. O que está? Use Sapólio. Sapólio era um dos grandes anunciantes da época também, como nós já vimos. E Artemus Ward não só soltava pequenos poemas
sobre a qualidade de brilho do sapólio, mas também coisas monumentais, como pintar a marca Sapólio no telhado dos armazéns que ficavam bem à beira do cais de Nova York. Assim, quando os navios aportavam lá, os imigrantes já viam a marca Sapólio grandiosa em cima desses armazéns. Mas voltemos aos jornais e vamos falar de Volney Palmer. Este empreendedor era filho de um editor de jornal, ou seja, um publisher da época. E ele abriu um escritório na cidade de Filadélfia para vender espaços para o jornal do pai. Ou seja, ele agenciava espaços publicitários para um jornal. Ele percebeu em determinado momento que, por que só representar o pai, o jornal do pai? Eu vou representar outros jornais e vender espaços de todos esses jornais. Ou seja, ele virou um agente de espaços publicitários. É o fundamento da agência de publicidade. Pasmem vocês, a agência de publicidade não começou pela criação. Ora, ela começou mesmo pela mídia, ou seja, onde entra o dinheiro, onde está o dinheiro. Mas é interessante perceber que o agente de publicidade comprava os espaços dos jornais e vendia muito mais caro para o anunciante. Já o publisher, ou dono do jornal, também era um picareta, que dizia que, por exemplo, tinha 45 mil exemplares de tiragem e na realidade só tinha 5 mil. E assim por diante. Era uma época totalmente tosca. Fecha-se assim este ciclo que começa com a Revolução Industrial a pleno vapor e termina com esta rede, esta net de empresas de comunicação, ou seja, jornais e de empreendedores também nessa área. No próximo encontro nós vamos falar do desenvolvimento do agenciador de publicidade até a agência de publicidade e, é claro, de novos empreendedores que foram transformando o mercado. Aliás, mercado só passou a existir mesmo um pouco mais adiante, porque a população ainda era muito dispersa pelo território norte-americano e acessável por, vejam só que interessante, por mala direta, ou seja, catálogos de venda direta. Os correios, as estradas e os transportes permitiram que a pessoa comprasse por um catálogo e recebesse na sua casa, numa fazenda lá distante. E os anúncios nos jornais também divulgavam a presença desses produtos, para que as pessoas pudessem comprar de outras praças. E assim foi se formando um mercado que explode logo na virada do século. E vamos para ele então no próximo capítulo. Obrigado e até lá!